Eu me chamo Pedro Málaga, tenho 27 anos, sou arquiteto e urbanista e moro em Niterói desde que eu nasci. Eu moro no centro de Niterói, que é uma região antiga da cidade que ficou deteriorada por um tempo e agora alguns projetos querem revitalizar essa região. Então hoje ela é uma região de uma certa busca, assim, por parte dos promotores imobiliários e também por parte de movimentos sociais e outros movimentos. Eu tenho a bicicleta como meu meio de transporte, então para todo lugar que eu vou pedalando, inclusive aqui no centro. A percepção que eu tenho é de que a cidade ela tem um projeto, ela é feita com o carro como padrão. As velocidades são pensadas para o carro, as vias são pensadas para os carros, as que não são pensadas para os carros são só para os pedestres, e termina que a bicicleta, por ser um elemento novo nesse meio, ela fica excluída ou fica num limbo. Termina que eu, como ciclista, opto por me locomover pela rua como se eu estivesse num carro. Então eu utilizo o mesmo espaço que um carro utiliza, inclusive passando por cima dos buracos, pelas poças d'água e por todos os problemas que existem para os carros. Eu trabalhei um tempo como courrier, então terminou que nesse trabalho eu ganhei uma experiência muito grande em relação à percepção da cidade e a minha percepção como quem se locomove ali dentro. O que eu carregava eram caixas de roupas e eu fazia entregas tanto aqui em Niterói quanto no Rio de Janeiro. Por Niterói eu cobria toda a área das praias da Bahia até o Barreto, e no Rio de Janeiro era normalmente pela Zona Sul, mas já fiz entregas em Vila Isabel, na Tijuca, algumas poucas. Era sempre uma aventura, assim. Acho que quem entrega de bicicleta entrega pela aventura. A gente faz isso porque gosta, porque vê um certo ativismo nesse tipo de trabalho, mas também porque vê uma forma de conseguir ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta. Não é muito dinheiro, mas é recompensador. É uma aventura porque a bicicleta ela te abre caminhos novos, caminhos diferentes do que você usaria com o carro, porque você tem pressões diferentes em relação ao tempo. Você pode usar uma contramão, você pode passar por uma calçada, você pode usar um corredor, que normalmente as vias estão engarrafadas. Então ela termina sendo uma aventura pela gama de alternativas que surgem quando você quer sair de um ponto e ir a outro de forma muito rápida com a bicicleta. A ciclovia é um ponto bem controverso, assim, na forma como as prefeituras vêm implementando as ciclovias. Eu, particularmente, sou contrário às ciclovias, porque eu vejo as ciclovias como um meio de segregação e não como um meio de coexistência, compartilhamento e inclusão. Ao meu ver, as prefeituras elas inserem as ciclovias na sua malha viária simplesmente por propaganda, como se existisse uma competição entre as cidades para falar qual é a cidade mais ciclável hoje. Enquanto a ciclabilidade da cidade, se existe essa palavra ciclabilidade, ela não deveria ser medida pela extensão da malha cicloviária, mas sim pela segurança no trânsito, pelo controle de velocidade, pelas zonas de 30 e por toda a facilidade e segurança que uma prefeitura pode passar para um usuário de um meio alternativo ao carro, ao motorizado, que é o que as prefeituras não fazem hoje. Em Niterói, essa convivência entre bicicleta e veículo motorizado é um tanto difícil, assim. Eu acho que Niterói não é uma cidade para iniciantes, assim como o Rio não é uma cidade para iniciantes, para ciclistas iniciantes no trânsito, porque o motorista não tem muita tolerância com o ciclista. As vias aqui são de grande velocidade, são de 60 km por hora majoritariamente, pelo menos as vias arteriais. Então, se você quer sair de um ponto ao outro de forma rápida, ou você vai no seu veículo motorizado, ou então você vai correr risco andando de bicicleta. São cidades que já foram piores, mas que o perfil do motorista vem melhorando, a tolerância do motorista vem melhorando em relação ao ciclista. Enquanto antigamente alguns motoristas não aceitavam de forma alguma, hoje já existe um pequeno número de motoristas com essa aceitação, mas que ainda é pequeno. Então a ideia é de que vai aumentando conforme o número de ciclistas for aumentando na rua. O ciclista, ele não tem um comportamento único, até porque não existe um único grupo de ciclistas. Você tem, dentro dos ciclistas, você tem diversos tipos. Então você tem desde o ciclista que vai pedalando até o seu local de treino e usa a bicicleta só para treinar, até o ciclista que não tem dinheiro suficiente para pagar o transporte público e utiliza a bicicleta como uma única alternativa. Então, o que eu vejo é que, como existem esses perfis diferentes, tem desde o ciclista, que é indiferente ao trânsito,
porque ele está ali num momento que é propício a ele pedalar, até o ciclista que é completamente vulnerável ao trânsito, que é o ciclista que não consegue se desatrelar disso, que ele não tem uma outra forma de se locomover, de chegar de um ponto ao outro. E nesse meio termo você encontra desde ciclistas violentos que não aceitam um erro do motorista, até ciclistas que já são um pouco mais conscientes e terminam aceitando o erro, evitando brigas no trânsito, porque sabem que não vai levar a nada. Eu já presenciei situações de problemas, de acidentes de trânsito. Na verdade, eu fui o acidentado. Uma vez eu estava pedalando no Barreto, que é um bairro aqui de Niterói, da Zona Norte. Terminei sendo atropelado numa via bem movimentada, onde eu não consegui ver o sinal que estava vermelho, ou seja, o erro foi meu, mas porque a vegetação estava cobrindo a minha visibilidade do sinal. Terminou que o motorista, que estava fazendo uma conversão à direita, me atropelou, pegou a roda traseira da minha bicicleta e eu sofri um acidente que para mim foi feio, porque eu fiquei um mês sem andar. Então, no momento o motorista me socorreu, ficou bem preocupado comigo, chamou a ambulância, ele prestou todo o socorro. Mas não é o que eu tenho visto como prática nos acidentes de trânsito na cidade. Só no ano de 2016 eu acho que foram pelo menos 5 mortos no trânsito, a maioria deles dentro de ciclovias, nos quais os motoristas não prestaram socorro ao ciclista que foi atropelado. Quanto aos equipamentos essenciais para bicicleta, eu acho que existem grandes controvérsias, assim quanto aos equipamentos. Eu, pessoalmente, pedalo de capacete e vejo o capacete como uma proteção, mas eu não vejo ele como uma obrigação do ciclista. Eu acho que ainda não existe nada que fundamente o capacete como um salvador de vidas, assim como não tem nada que fundamente que o capacete atrapalhe o ciclista. Logo, eu avalio e utilizo quando eu acho necessário, mas a maioria das vezes eu tenho pedalado de capacete, porque eu acho que se eu cair e bater a cabeça no chão vai ser muito pior do que se eu cair e bater o capacete no chão. Mas, basicamente, eu acho que o que o ciclista precisa é da bicicleta, porque de resto é muita questão de atenção, mas isso daí não é o equipamento que ele carrega, e sim uma prática. Eu acho que o ciclista ele precisa de boas práticas no trânsito, ele precisa de uma boa percepção e ele precisa evitar o que tira a percepção dele, como fones de ouvido, um óculos mais escuro ou qualquer coisa que venha a redirecionar a atenção dele para algo que não o trânsito. Eu sinto diferenças de trânsito, sim. Eu faço uma leitura diferente do trânsito no Rio em relação ao trânsito de Niterói. O trânsito no Rio, os veículos convencionais, os veículos de passeio, eu vejo eles mais agressivos que os veículos profissionais, os ônibus ou os táxis. Em Niterói é exatamente o contrário. Eu vejo que hoje os veículos de passeio em Niterói protegem ou buscam proteger o ciclista de forma muito maior do que os veículos profissionais, do que os veículos dirigidos por profissionais. Então aqui em Niterói eu já me senti ameaçado por ônibus e táxis diversas vezes. E lá no Rio eu já me senti ameaçado, já fui ameaçado por motoristas no trânsito de veículos de passeio. Dentro do perímetro urbano, a maior distância que eu já percorri, eu acredito que tenha sido 35 quilômetros ou 40, uma vez que eu saí do centro do Rio. Na verdade, eu saí daqui de Niterói, fui até a prainha, Grumari, e voltei. É uma distância boa, uma distância legal. Eu acho que são caminhos diferentes do carro, porque nem sempre as vias estão favoráveis ao ciclista. Você pode ter uma via reversível, que tem um fluxo completamente contrário do que você precisa, e aí você não tem como atingir ou como chegar ao seu ponto. Por exemplo, no Rio, o dia que eu fui, a Niemeyer estava com a via reversível sentido Ipanema, e a ciclovia Tim Maia, que é a ciclovia que dá acesso a São Conrado, estava fechada por causa do mar. Então eu terminei por pegar o túnel acústico, passei por ali, saí na Rocinha e depois eu tive que atravessar a rua na Lagoa Barra. Mas eu vejo que os caminhos são inúmeros, assim. Acho que como o ciclista ele tem uma leitura diferenciada da cidade, eu poderia optar por caminhos mais montanhosos, por caminhos mais planos. Tem N caminhos que eu possa pegar para chegar nesses lugares. Eu vejo que essa influência externa, essa busca pela referência que a gente faz quando a gente vem construir as nossas cidades e quando a gente vai buscar ideias
para construir as nossas cidades, vindas lá de fora, são bem interessantes. E eu vejo como técnico que nesses momentos o que vale muito é a crítica que a gente faz ao que eles têm lá, porque lá eles já têm uma experiência muito mais longa. Então eu fui a Copenhague, por exemplo, e lá eu presenciei as ciclovias. O que eu achava que seria uma utopia terminou me frustrando, porque as ciclovias de Copenhague são tão opressoras quanto as ruas do Rio. Você, quando está em Copenhague querendo atravessar a ciclovia, você tem uma dificuldade enorme, tanto quanto você está aqui no Rio querendo atravessar a Presidente Vargas. Enquanto se você atravessa a rua lá em Copenhague, é super tranquilo. Então eu vejo como técnico o que a gente pode trazer para cá e levar dessa crítica é não tornar as ciclovias e as bicicletas um ente opressor na cidade, uma entidade opressora na cidade. Dessa forma, eu vejo que eu consigo justificar o meu argumento da coexistência no trânsito. Se a gente segrega a via, a gente termina por criar um espaço exclusivo de um único elemento. Sendo esse elemento a bicicleta, você cria para o ciclista a noção de propriedade. Eu acho que é aí que está o grande problema. Se o espaço é público, não deve existir propriedade nele. E dentro dessa noção de propriedade, o ciclista passa a oprimir quem também está sendo oprimido. Então o ciclista vê a ciclovia como só dele e passa a ser violento com pedestres, a ser violento com quem anda de patinete ou quem anda de patins. Eu acho que isso termina sendo um trabalho mal feito de quem planeja a cidade. Por isso eu vejo que aqui a gente tem a chance e a capacidade de fazer uma experimentação diferenciada. Mas eu acho que essa experimentação diferenciada a gente faz incluindo a bicicleta nas escolas, levando agentes de trânsito que venham a ensinar as crianças sobre como pedalar, onde pedalar, sobre como dirigir, onde dirigir. Eu acho que essa questão do transitar é uma questão muito pouco amadurecida no Brasil. E daí para frente, eu vejo que nas autoescolas não se fala sobre bicicleta, não se fala sobre o transporte ativo e sobre a preferência do mesmo no trânsito, não se fala sobre a preferência do pedestre. Por isso que tem tanto ciclista, tanto motorista hoje, que avança sinal ou que avança sobre faixa, que avança sobre pedestres e não respeita. Porque não existe a informação nem a imposição dessa informação. E também que as nossas cidades passem a ter planos diretores, passem a incluir essa parte da mobilidade ativa dentro dos planos diretores. Porque ter como solução só o transporte de massas não está sendo suficiente. Ainda mais quando o nosso transporte de massas é uma máfia, como a gente tem hoje. Eu vejo que as pessoas em Niterói usam bastante as bicicletas porque Niterói é uma cidade, Niterói e o Rio também, são cidades propícias ao pedalar. São cidades relativamente planas, que têm distâncias bem curtas, ainda mais para quem pedala. Então fica muito fácil de você sair de um ponto e chegar ao ponto que você deseja pedalando, sem fazer um esforço grande, sem percorrer uma longa distância. A maioria das distâncias são menores que 10 quilômetros. Se eu saio de um ponto central de Niterói até um local muito procurado, como São Francisco, são 4 quilômetros de distância. Se eu saio do centro do Rio e vou até Copacabana, são 8 quilômetros de distância. Então, e no plano. Então você não tem um grande esforço para fazer esse deslocamento. Vejo que a bicicleta é uma alternativa super útil. Fora que ela ainda traz saúde, bem-estar, a bicicleta é mais bonita que o carro. Tem diversos outros pontos, esteticamente mesmo, que acho que favorecem a bicicleta e que induzem as pessoas a buscar. Do espaço público de Niterói, eu me sinto pertencente, mas eu não me sinto confortável, ainda mais da minha região. Eu acho que o meu desconforto é de ver que a cidade é desigual. Acho que se a gente vive numa democracia, a gente precisa ter nos nossos meios a prática da democracia. E o que eu vejo nas cidades brasileiras hoje é que a democracia não é praticada no espaço físico das cidades. Quando você tem uma praça gradeada, você não tem um espaço democrático. Logo, a população não pratica a democracia e o fato de não praticar faz dela simplesmente uma teoria. E se a gente utiliza só como teoria, termina sendo vago.
eu vejo que eu pedalo exatamente nesse sentido de ativismo, de não estar confortável com esse espaço. Eu acho que o gesto de pedalar, independente do seu viés ideológico, é um gesto revolucionário. Porque quando você está no trânsito, você já está, mesmo sem falar nada, questionando o espaço. Você já está criticando o planejador. Você já está falando, olha, eu não tenho meu espaço dentro desse meio. Olha, eu não sou aceito dentro desse meio. Por onde eu devo andar? Por onde eu devo circular? Onde eu devo parar minha bicicleta? Onde eu devo parar meus patins? Como é que eu faço para circular aqui? E por que eu não sou incluído nessa sociedade? Por que eu não sou incluído como utilizador desse meio de transporte? Então, eu acho que esse desconforto é um desconforto sadio. Por mais de eu me orgulhar do espaço onde eu moro. Eu me orgulho porque eu vejo a chance de mudança. Não através do poder público, através de mim e de quem anda comigo, dos meus colegas. A Cantareira ela é uma praça atípica da cidade de Niterói. Eu vejo que a UF ela termina contribuindo de uma forma muito positiva para a cidade. A Cantareira é uma praça que já existiu no projeto dela a vontade de ser gradeada, a prefeitura tinha vontade de gradear a Cantareira, mas por resistência dos utilizadores da praça, no momento que a prefeitura encheu a praça de tapumes, existiu uma resistência e a praça não foi gradeada. Então eu vejo que a Cantareira ela é um dos oásis da cidade no ponto de vista social, porque ela é o maior ponto de encontro de Niterói, uma vez que Niterói é uma cidade universitária. Então, a Cantareira ela tem pontos diferenciais, por quê? Porque ela é um polo gastronômico, mas ela é um polo gastronômico acessível. Ela não tem a característica gourmetizada como os outros polos gastronômicos da cidade têm. E, inclusive, tem um polo gastronômico gourmetizado ao lado da Cantareira que é subutilizado. Na verdade, é inutilizado, não por causa dos usuários, mas sim por causa dos preços cobrados. Então termina que a Cantareira é acessível, inclusive economicamente, para universitários. E essa é a parte mais legal. Ela termina sendo um ponto de encontro e as pessoas vão para se ver, elas vão para se encontrar num lugar que deveria, na verdade, ser uma prática comum na cidade, mas não é. Se eu posso ter um estereótipo de praça, se eu posso ter, na verdade, uma utopia de praça, eu teria a Cantareira como essa utopia. Porque a Cantareira ela ainda tem um quê de ágora, onde as pessoas se reúnem para discutirem, se reúnem para festejarem e se reúnem para simplesmente estar nesse espaço. Ao meu ver, todas as praças da cidade deviam ser assim. As áreas que eu circulo mais, por incrível que pareça, ainda é minha faculdade, porque por lá eu ainda tenho uma ligação muito grande com o meu grupo de amigos. Eu circulo em São Francisco, pelas manhãs, ou então pela BR-101, porque são os meus locais de treino na cidade de Niterói. Como eu pedalo, eu gosto de treinar de bicicleta, eu pedalo por ali. E termina que eu vou fazendo amigos enquanto pedalo, porque a bicicleta ela me gera eu vejo que é o ponto mais positivo da bicicleta. Enquanto no carro você está fechado, você está envidraçado e você não consegue um contato com outra pessoa, na bicicleta você parou, a pessoa está do seu lado, vocês conversam, quando o sinal abre vocês seguem. Então eu já fiz amigos e faço amigos pedalando. Eu acho que também tem aqui a Praça do Ciclista, que é um local que a gente deu o nome, porque a prefeitura não fez nada, nem faz nada sobre a laje do mergulhão aqui de Niterói. Termina que nós ciclistas, a gente se apropriou desse espaço e alguns encontros, algumas reuniões nossas a gente faz aqui, que é onde eu me reúno com os meus amigos da Massa Crítica, que ultimamente a gente não tem se reunido tanto, mas é onde tem as reuniões. E na Praia de Caraí que tem o Cicloponto, que é onde o pessoal do pedal sonoro se reúne, que inclusive é um movimento muito interessante, onde você pedala ouvindo música e tem músicas temáticas e tá tomando o Brasil esse movimento, que é bem legal. Se eu me mudaria daqui do centro de Niterói para onde eu iria, eu tenho vontade de ir para outros lugares, mas eu me manteria aqui no centro de Niterói se eu conseguisse prosperar aqui. Os outros lugares variam, assim. Eu tenho vontade de
de morar perto de serras no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou então em Cachoeira de Macacu aqui para pegar a Serra de Friburgo, que eu tenho muita vontade e gosto de pedalar por lá. Buscaria lugares mais frios, porque eu gosto do frio, mas eu não tenho um motivo específico para querer sair daqui. Niterói me proporciona bons lugares, me proporciona bons amigos, e eu vejo que Niterói é uma cidade que me dá a possibilidade de ter uma perspectiva, de que eu consiga mudar alguma coisa junto com o movimento. Na verdade, eu não mudo sozinho, mas de que eu, junto com quem acredita na mesma coisa que eu, que a gente possa mudar e tornar essa cidade uma cidade melhor. Para mim, aqui em Niterói, um dia ideal seria um dia com muito engarrafamento e sem vento. Se pudesse ser com essa chuva de hoje, seria um dia ideal, porque muito engarrafamento me permite transitar com maior facilidade. Então eu tenho mais corredores, eu não tenho carros numa velocidade intermitente, porque quando eu pedalo no trânsito, eu preciso ter a previsibilidade, não só minha, mas dos outros veículos. Então quando eu estou no engarrafamento, eu tenho a previsibilidade total. Eu sei que os carros não vão andar, eu consigo visualizar se eles se movimentarem. Se o trânsito estiver intermitente, eu não tenho essa visualização com facilidade. E de bicicleta eu passo por qualquer lugar, até mesmo por onde as motos não passam. Então, muitas vezes voltando do treino, eu já me dei conta disso, que eu sempre torcia para que a minha volta para casa estivesse engarrafada, porque no engarrafamento eu passo com mais facilidade, mas é muito egoísmo da minha parte. Mas é o dia ideal para o ciclista urbano. É um dia, se possível, sem chuva, mas frio, sem vento e com engarrafamento.